Falar sobre o futuro da mineração é necessariamente falar sobre a convergência entre sustentabilidade e ESG. Esses termos eles são usados de forma próxima, só que eles desempenham papéis diferentes e complementares na estratégia das organizações. Eu sou Letícia Mendes e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Fernando Guimarães, gerente de integração e sustentabilidade na Anglo-American. Oi, Fernando, seja bem-vindo. Oi, Letícia, bom dia, boa tarde aí, dependendo do horário, né, que vocês estiverem assistindo, boa noite, ouvindo esse podcast. Fernando Guimarães, estou hoje aqui como gerente de sustentabilidade e integração da Anglo American há quase 2 anos, mas estou na Anglo já há 12 anos, desde 2014, entrei um pouco antes da gente começar a operar, né, em outubro de 2014, e de lá para cá atuei em diversas frentes aqui na Anglo American, né? Tenho também uma história muito grande com a mineração, trabalhando em outras empresas, então praticamente há 20 anos aí na mineração, e pai de 2 meninas, casado, né? Então tenho aqui uma tarefa também bastante desafiadora, né? De ajudar essas meninas a crescerem nesse mundo tão complexo que a gente tem atualmente, né? Obrigado. Obrigada, Fernando, muito bacana. E a gente vai conversar também com a Patrícia Bragança, que é Head de Negócios e Projetos na Capta Social. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Letícia, pelo convite, Fernando, por essa oportunidade desse diálogo. Também tem uma história interessante aí com a mineração, atuando com territórios. Muito aprendizado, né, Fernando, que essa relação nos traz, muito conhecimento e crescimento também. Então, é uma oportunidade interessante esse bate-papo hoje, falar da importância dessas integrações entre sustentabilidade, ESG e, de fato, os desafios que acontecem ali na prática. Obrigada, Patrícia. Bom, então vamos começar explicando um pouquinho essa diferença entre os termos. A sustentabilidade, ela representa o objetivo de longo prazo. É a visão que orienta a atuação das empresas no presente sem comprometer as gerações futuras. Então, cuidando ali do meio ambiente e gerando valor para a sociedade. Então, de forma resumida, a sustentabilidade é o compromisso com o legado positivo e com as demandas da transição energética. E para que essa visão se transforme em realidade, o ESG entra como a estrutura da gestão. A sigla para ambiental, social e governança reúne esses critérios e indicadores que permitem medir, gerir e dar transparência às ações. Então, se a sustentabilidade é o porquê, o ESG é o como, é a forma de organizar e avaliar esse processo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como essa integração influencia as decisões estratégicas, a alocação de recursos e a operação na mineração. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, na prática, o que é que diferencia uma empresa que realmente integra os conceitos de ESG nas decisões estratégicas do negócio? Na prática, a principal diferença dentro desse processo de integração é o sistema de tomada de decisão. A empresa, mais do que gerar um relatório de sustentabilidade, que é muito necessário, né, e é muito importante, de trabalhar a comunicação, é entender que essa agenda, significa muito mais, ela influencia onde a empresa pode investir, quais são os riscos que ela poderá assumir, e entender que o negócio perpassa também por esses pilares ESG. Então, o ESG ele deixa de ser uma agenda paralela para se tornar uma agenda, na verdade, um filtro estratégico, onde a empresa ela pode antecipar quais são os riscos que ela tem, pode direcionar a geração de valor no longo prazo. E aí o que a gente entende é que a empresa é mais do que fazer certo, ela vai se tornar mais resiliente e mais preparada para competir nesse cenário tão complexo que nós estamos vivenciando hoje em dia, com tantas demandas, com tantos desafios ambientais, sociais e também de governança. Realmente é um mundo complexo, né? Como o Fernando trouxe na fala dele.
e a sustentabilidade está aí para direcionar os negócios do futuro. E aí, trazendo um pouco para a realidade da Anglo American, Fernando, nós entendemos que a excelência em sustentabilidade ela é mais do que um conceito e do que uma meta, né? Quando a gente fala sobre a sustentabilidade, é uma estratégia construída ao longo do tempo por meio das escolhas, das relações, dos compromissos que conectam ali o meio ambiente, pessoas e a comunidade. Então, queria que você contasse um pouquinho como que a Anglo American pega essa estratégia e transforma em realidade. Não, obrigado, Letícia, pela pergunta. De fato, a sustentabilidade, ela é uma jornada, né? Ela não é uma coisa que você se constrói, né, de um dia para o outro. Eu brinco que é igual confiança, né? A confiança, para você conseguir ela, você precisa de tempo, né? Mas também para você perder ela, basta um erro. E eu acho que a sustentabilidade a gente tem que encarar da mesma forma, né? E quando a gente fala de excelência, aí eu volto até nas falas que a Ana Sanches tem com a gente, né? A excelência não quer dizer que a gente precisa ser o melhor, mas que a gente precisa buscar ser melhor a cada dia, né? Então, ele é um caminho, ele é uma jornada, de fato, não é uma meta, não é um conceito, né? E a Anglo-América tem no seu DNA, né, a sustentabilidade, atuar na sustentabilidade, né, há muitos anos. A gente, no mercado, é muito conhecido por isso. Não quer dizer que a gente não possa melhorar, né? Acho que esse aí é o conceito da excelência que a gente precisa ter sempre na veia, né? Sempre como um objetivo. E isso passa pelas decisões que a gente toma, né? Isso passa em como a gente analisa os nossos projetos, como que a gente traça alternativas para que a gente reduza ao máximo os impactos, né? Reduza ao máximo o uso de recursos naturais, e isso faz parte desse DNA, né, da empresa, de quando a gente olha os nossos projetos, a gente buscar essa mitigação o máximo possível, né? E aí, Letícia, voltando, né, até a sua pergunta, em que você citou meio ambiente, pessoas, comunidade e futuro, são exatamente os temas que moldaram, né, a nossa estratégia de sustentabilidade, que foi lançada a versão nova dela agora em fevereiro, né, em que a gente trabalha algumas áreas de foco dentro desses pilares, né? E quais são esses pilares, né? Ambiente saudável, comunidades prósperas e um líder corporativo de confiança. Então, acho que isso ilustra um pouco de como que a gente, né, utiliza esse conceito, como que a gente aplica esse conceito no dia a dia e como que ele vai nos direcionar, né, olhando aí para o futuro das nossas operações, que, se Deus quiser, ainda temos aí uma vida útil bastante longa nos territórios, né, sobretudo ali em Conceição do Mato Dentro. Então, acho que é esse o caminho, sabe? A excelência, a busca pela melhoria a cada dia, sabendo que a gente nunca vai ser perfeito, mas buscando sempre a perfeição. Acho que é isso. Muito bom. Para a gente trazer um pouquinho de materialidade, Fernando, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem sobre a nossa atuação, traz alguns exemplos de iniciativas ou de metas que estão dentro desses pilares que você comentou, do ambiente saudável, comunidades prósperas e liderança corporativa de confiança. Ah, com certeza. Então, né, nós temos aí esses 3 pilares, né, um voltado para o meio ambiente, que a gente deu o nome de ambiente saudável, e nele a gente trabalha 3 áreas de foco, né? Clima, basicamente atrelada a emissões, natureza, que é a parte, né, de compensação e proteção de florestas, e água. Então, são 3 temas bastante críticos, bastante complexos, então em que a gente busca não só, né, ser um carbono neutro, nós já produzimos, né, um minério de alta qualidade que contribui para a redução de emissões, a gente já utiliza energia elétrica de fonte renovável e a gente está buscando cada vez mais a redução das emissões, avaliando aí alternativas, por exemplo, de substituição de combustíveis, né? Então essa é uma meta que a gente tem aí até 2040
de se tornar carbono neutro. E já em natureza, a gente trabalha a parte de restauração, né, de florestas, de preservação, mas o que a gente está buscando também é um impacto líquido positivo, aumentando a conectividade entre essas áreas, de forma que você agrega maior valor, né, para essas áreas de proteção, né? E a água, a gente tem algumas ações atreladas a essa meta, né? Uma delas é a gente fazer a recuperação da mata ciliar, são 80 hectares ali no Rio do Peixe, que contribui para a Bacia do Doce. A gente tem também, né, o desenvolvimento de projetos que vão apoiar os municípios ali ao redor das nossas operações no tratamento de água, tratamento de esgoto, saneamento. Então, essas são algumas iniciativas do pilar de ambiente saudável, né? E quando a gente fala já de comunidades prósperas, a gente está falando de saúde, educação e meio de subsistência, né? Geração de renda. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de geração de renda, são os programas que a gente desenvolve no território, né, de capacitação, de apoio a cadeias produtivas. Mais recentemente, nós tivemos um ciclo em que a gente apoiou produtores do queijo, né, apoiando no estabelecimento de seus planos de negócio, formalização das queijarias, apoio na participação de eventos, né? São mais de 100 premiações desses produtores aí nos últimos anos, uma cadeia que a gente apoiou durante muito tempo. Já tivemos empreendedorismo, horticultura, várias cadeias ali ao longo desse tempo, né? Apoio a jovens de empregabilidade. Já na saúde, a gente está atuando juntas aos hospitais, né, locais, visando trazer uma melhoria da qualidade de atendimento e uma maior preparação para situações de urgência e emergência. Sabendo que a gente está numa área, né, eu não vou falar remota, mas de um deslocamento, né, um pouco maior, que exige ali uma necessidade de um atendimento primário de qualidade, né? E um ponto também de melhoria da eficiência financeira dessas instituições, né? Como que elas podem ser administrativamente melhores, como elas podem ser financeiramente mais independentes, captando recursos, todos os recursos que estão aí disponíveis, né, nos diferentes editais. E, por último, o líder corporativo de confiança, que a gente fala, né, de negócios éticos, voz global, pessoas, né? Então a gente busca aí o atendimento dos padrões, né, mais rígidos de mineração sustentável. Agora em janeiro nós tivemos publicação da renovação do IRMA, né, que traz aí uma análise de mais de 400 requisitos de desempenho social, ambiental. Temos os nossos programas de redução de exposição de empregados, né, de zerar fatalidades, que é um foco muito grande nosso quando a gente fala de pessoas, e de diversidade e inclusão, né? A gente não pode esquecer desse tema tão importante, que vai contribuir tanto para a gente criar novas formas de encarar, né, os desafios. A gente está falando de um mundo que está em mudança, e para isso a gente também precisa ter cabeças diferentes, pensando de formas diferentes. Então a gente tem uma meta aí muito clara de até 2030 a gente ter aí uma representatividade de 40% feminino em cargos de liderança. Então, dando aqui um panorama aqui, Letícia, desculpa se eu me estendi um pouco, mas é porque é muita coisa para falar mesmo. Muitas iniciativas, né? Mas é tudo muito bacana. E enquanto você estava falando, Fernando, eu fui observando alguns pontos que realmente são importantes, né, para a nossa sociedade. Então, você trouxe aí o consumo mais responsável dos recursos naturais, o combate à desigualdade social, questões, né, de inclusão e diversidade, de qualidade de vida para as comunidades. Então, a gente pode ver como a sustentabilidade é um caminho sem volta, né? A gente precisa olhar para a sustentabilidade, a gente precisa olhar para o ESG como a viabilidade do futuro. É realmente aquilo que a gente falou mais no início, né? Como deixar um mundo melhor
do que esse que a gente tem agora. E aí, nesse sentido, Patrícia, queria que você trouxesse uma visão mais ampla do mercado. O que você percebe ali que são os principais desafios que as empresas têm enfrentado para realmente incluírem o ESG como um direcionador estratégico? Eu percebo que um dos principais desafios é entender que ESG não é apenas um custo para a empresa. ESG é uma alavanca de valor. Quando Fernando trouxe muito bem, e principalmente aí nos pilares do social, né, todos, né, ambiental e governança, é, nós temos desafios grandes, né, da complexidade também, de integrar esses temas às estratégias corporativas. Falamos de impacto social, falamos de clima, trazer isso dentro do contexto dos indicadores, de monitoramento, de decisões mais concretas, isso ainda é um grande desafio. Entender que ESG não é uma sopinha de letrinhas, né? A gente fala da sopa de letrinhas, mas que de fato é estratégia. E trazer isso para dentro das empresas, nesse formato estratégico, ainda é um desafio. Um outro desafio que eu percebo também é que essa questão técnica que eu já coloquei, mas é a integração. Conversando com as empresas, entendendo de como isso está sendo implementado, óbvio que nós temos diversos níveis de maturidade, mas ainda o tema é tratado, nós temos uma pessoa, às vezes é um analista que cuida desse tema dentro da empresa. Ou seja, ESG ainda não faz parte da estratégia de negócio. E muitas vezes ações muito pontuais, né, sendo consideradas como ESG. E aí vejo que nós temos esse desafio grande cultural de realmente entender que ESG é uma alavanca de valor, do ponto de vista técnico, de mensuração, indicadores, de monitoramento, avaliação desse processo, e também esse ponto um pouco mais crítico, que é a fragmentação. Então, as empresas ainda realmente têm um desafio grande. Tenho acompanhado um movimento interessante do setor de finanças, né? Mineração também tem se organizado muito bem em comitês, as empresas maiores aí com as suas políticas, defendendo políticas, mas tem grandes, né? Nós temos aí no mercado grandes empresas que não têm uma política, inclusive até de responsabilidade social corporativa, que é um ponto. E ESG é muito mais, são pilares amplos, a gente fala de sustentabilidade que é muito ampla, mas os pilares do ESG vêm aí trazer concretude a essas iniciativas e a essas propostas estratégicas. Não, Patrícia, eu acho que você trouxe elementos aí, né, você foi muito precisa no seu comentário. De fato, nós temos muitos desafios ainda, né, de como a gente permear esses conceitos, né, em todas as camadas, né, em todos os empregados. Esse é um trabalho bastante forte que a gente precisa fazer, né? Eu falo assim, o setor da mineração talvez seja um dos setores que mais investem, mas talvez seja um dos setores que menos as pessoas conhecem sobre esses investimentos, né? E, de fato, a gente precisa ser muito genuíno no que a gente faz, né? Não é só investir, não são só números, né? A gente tem que ter histórias, né? Eu acho que as histórias, elas falam muito mais do que os números. E a mineração mudou, né, gente? A sociedade, como a gente falou, né, mudou. O acesso à informação hoje é diferente, né? As pessoas têm muito mais facilidade, ou agora você tem inteligência artificial que te auxilia, né? Você joga ali numa dessas ferramentas, ela traz aí uma história para você que antes você tinha que, né, ter que ir numa biblioteca, num acervo. Então, o acesso à informação está muito mais amplo, né? Então, a mineração, como a gente fazia antes, ela já não funciona, né? É diferente da forma que a gente tem que fazer olhando para frente. E os elementos que você trouxe, eles são fundamentais, né? Fundamentais. Eu diria hoje que talvez o licenciamento ambiental, ele é difícil, complexo, né? O processo, ele é
ainda tem muita oportunidade de melhoria, mas talvez a licença social hoje ela é muito mais importante dentro desse contexto, né? Talvez ela seja muito mais difícil, muito mais complexa de ser trabalhada, até porque ela não tem uma fórmula pronta, né? Talvez a fórmula que mais funciona é ouvir e para você planejar e executar, né? Mas é diferente do licenciamento ambiental, que você já tem ali um checklist que você vai preenchendo, né? Então, acho que foi muito importante sua fala e eu queria só fazer esse pequeno complemento. E até trazendo um pouco da experiência, né, da vivência de território, eu acredito que essa vivência ela acrescenta e enriquece a nossa conversa. É muito isso mesmo, Fernando. Estando no território com as comunidades, e eu tive essa oportunidade, privilégio de ser essa escuta, a gente percebe esse grande movimento que a mineração faz agora, principalmente no pilar social. Obviamente, o ambiental ele, né, está imbricado ali nas relações comunitárias também, dessa sensibilidade. E eu sempre falo assim, tanto com as comunidades, na época eu fazia um trabalho de mediação, quanto com quem era o representante da empresa, é que nós estamos falando com pessoas. O profissional que está no campo da empresa é uma pessoa, e nas comunidades também, com suas histórias, com seus desafios profissionais, com seus desafios no âmbito comunitário, e abrir esse canal de diálogo com a comunidade, que até então, eu falo porque realmente nós tivemos, né, muitas mudanças aí no setor, e tive o privilégio de entrar em territórios para, de fato, assim, abrir o canal de comunicação mais próximo, nós percebemos esse processo de evolução, mas ainda é um desafio essa abertura. É bem diferente, né? É entender que existe, sim, a corporação, mas a comunidade também está ali, e ter esse diálogo aberto, transparente, com as suas dores, com os seus conflitos, e encarar isso de fato. Eles existem, mas precisamos conversar, precisamos entender as perspectivas, as expectativas, e algo que me chama muita atenção é que na relação comunidade, né, empreendimentos, é que as pessoas de fato trazem seus sentimentos. Então, elas têm os sentimentos como se fosse uma pessoa. Suas mágoas, suas alegrias, suas histórias. Então, quando você fala da escuta, de fato é um elemento crucial nesse processo. Tem um caso interessante, né, que me marcou aqui nesse tempo que eu estou nessa posição. Quando a gente sempre vai debater, né, produzir materiais, eu sempre tenho que olhar os números que a gente tem, por exemplo, né, investimento, educação, saúde, para eu refrescar a memória. Mas tem uma coisa que eu escutei uma vez só nesses 2 anos e eu nunca mais precisei escutar de novo para lembrar. Foi a história que uma das pessoas que participou de um programa nosso de empreendedorismo há alguns anos me contou sobre como a vida dela mudou. E assim, de uma forma totalmente inesperada, muito fora do objetivo que a gente tinha pelo próprio programa. Eu nunca mais precisei recorrer a essa fala, não está gravada, isso foi um bate-papo nosso, mas enfim, mas ligar para ela e me conta de novo essa história, porque isso me marcou assim. Então é muito diferente, né? É isso aí, são pessoas, são as histórias, é isso que eu acho que faz a diferença. É a mineração que faz a diferença. O diálogo ele conecta, né? Então, enquanto vocês estavam falando, eu fiz essa conexão com o nosso propósito. O propósito da Anglo American é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Então, como você vai melhorar a vida das pessoas sem essa conversa, sem esse canal aberto de diálogo? E quando a gente fala das pessoas, são as comunidades, são os empregados, a gente está falando da sociedade. Então, tudo que vocês trouxeram faz muito sentido com esse propósito. E a gente fala, né, de um setor em transformação, então a gente está numa mineração que tem passado por muitas mudanças, mudanças no meio ambiente, sociais, também em termos de inclusão e diversidade, como a gente já comentou também, mas da transição energética, que é aí um tema fundamental, né, para o nosso futuro. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês,
sobre a relação das empresas com outras instituições. Então, a gente tem essa percepção, né, de que quando a gente une forças, o resultado é muito maior. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, qual que é a importância desse trabalho conjunto para que esse legado seja realmente duradouro. Esse é um tema que me alegra muito, porque no trabalho com comunidades, com empresas, eu gosto muito de falar de rede. E acredito muito no trabalho em rede e na articulação para gerar resultados nos territórios. Tive o privilégio de trabalhar, Letícia, Fernando e audiência, com a interlocução territorial envolvendo diversos atores, trazendo a empresa, poder público e comunidade para uma mesma pauta, identificando o que é comum e trazer um planejamento coletivo. E, de fato, eu acredito muito que entender quais são os impactos positivos a serem realizados dentro daquele território, qual é o papel de cada ator, é o que a gente chama de ativos sociais, quais são os ativos que existem dentro daquele território. Existe a empresa, existem os atores do poder público, as organizações da sociedade civil dentro daquele território, movimentos, lideranças comunitárias, e trazer para a mesma sala todos esses atores para uma discussão sobre o que é importante para esse território, o que de fato aquela comunidade espera e como esses atores também influenciam e eles também esperam desse território, é algo desafiador. Então, eu acredito muito, muito, muito nesse trabalho em rede e nessa discussão coletiva, de construção coletiva, pensando em impactos. E de uma maneira ainda mais estratégica, pensando em quais são as políticas públicas que, de fato, as instituições precisam incidir, atuar para que haja um impacto que seja monitorado, que seja avaliado, que seja comparado, acompanhado pelo grupo, não só pela comunidade, não só pelas organizações do terceiro setor, mas pelas empresas, pelo poder público, e isso também gera e move aí um desenvolvimento. Hoje, já é uma metodologia antiga, mas as empresas, eu fico muito feliz de ver as empresas adotando a teoria da mudança, que é uma metodologia onde você faz toda essa análise de indicadores, olha para o território, define indicador e monitora. Né? Tive o privilégio de trabalhar isso lá em 2010, com um grupo de trabalho no Nordeste, fazendo isso no Brasil com uma organização, e ver esse movimento corporativo, considerando a teoria da mudança como uma ferramenta de acompanhamento e trazer os demais atores para essa conversa, eu vejo que aí, de fato, a gente consegue ter ali uma atuação concreta e buscando um resultado. Existem alguns setores que já estão se organizando nesse formato, o setor financeiro já é um setor que vem se organizando ali dentro da pauta da educação, inclusive trazendo os investimentos sociais privados direcionados a indicadores nesse sentido, e aí a mineração tem, na minha percepção, vasto, né, território de oportunidades, de temáticas que precisam ser definidas, selecionadas, escolhidas, para que haja esse acompanhamento e, de fato, ter um resultado ali concreto dentro dos territórios. Eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente não faz nada sozinho, né? Sozinho a gente não vai a lugar algum. Então, a gente tem que ter claro na nossa cabeça que a sustentabilidade ela requer uma atuação de todos, né? A empresa ela tem o seu papel dentro desse conceito, mas ela não consegue fazer as coisas sozinha, né? Então ela precisa trazer junto o setor público, né, as organizações da sociedade civil, as ONGs, né, as associações locais que a gente tem ali dentro das comunidades, né, as próprias comunidades, os próprios representantes, porque todos precisam ter clareza de que cada um tem um papel nessa história, né? Senão a coisa não se sustenta, né? A sustentabilidade não se sustenta. E quando a gente fala, né, todos, e aí eu volto lá naquela fala inicial sobre confiança também, né?
Não adianta nada a gente desenvolver grandes programas, grandes iniciativas, sem ter essa escutativa, porque às vezes a nossa percepção pode ser a percepção diferente de quem está ali, vizinho à nossa operação, né, de quem está ali já no território há bastante tempo. Às vezes a gente bola soluções complexas, quando na verdade o território, as comunidades querem coisas simples. Então acho que essa que é a importância de ter esse engajamento, porque a gente tem pessoas brilhantes nessas comunidades, a gente tem instituições brilhantes nessas comunidades que já atuam ali apoiando, né, como que a gente pode alavancar, por exemplo, né, o impacto positivo dessas instituições, e também a gente ter a responsabilidade de que desde o empregado, né, que vai frequentar a cidade para fazer uma compra, para ir no restaurante, vai dirigir, o comportamento dele, mesmo fora, né, da operação, ele também está contribuindo para a sustentabilidade, porque a postura dele, né, a fala dele, os valores dele precisam estar refletidos em todos os momentos, porque senão a gente começa a impactar a própria confiança, né? Se a gente não tem a postura, se a gente não age como fala, né, o famoso walk the talk, a gente compromete, né, essa relação de confiança, né? Isso do ponto de vista de escuta e também do ponto de vista do que a gente faz, de como qual é a nossa postura ali na região. Gente, olhando para tudo isso que a gente conversou até agora, então, para esse mundo complexo, para essas prioridades que a gente precisa ter atenção para o futuro, o que é que vocês acreditam que é o que vai diferenciar as empresas que vão prosperar e aquelas que vão perder a relevância nos próximos anos? Olha, eu acredito que existem alguns fatores. O primeiro o Fernando colocou bem aí, sobre a sustentabilidade, mas essa integração à estratégia, né? Não ser só um discurso, mas de fato ter a decisão real, ter ações concretas, em todo um planejamento, mas esse planejamento ele de fato acontecer e ser executado. O segundo, Fernando trouxe bem a questão de gerar confiança e a transparência, que é também um desafio grande, né? A gente sabe que isso está relacionado também à reputação das empresas, mas junto dos territórios, essa transparência, essa comunicação, esse diálogo que gera confiança, ele também é um grande diferencial. E o terceiro, nós falamos aqui muito desse trabalho conjunto, é gerar valor compartilhado. Então, o valor ele é compartilhado entre os atores que estão nessa interlocução e nessa relação. Eu acredito que esses três elementos aí, de fato, farão diferença nesse cenário. Perfeito, Patrícia. Eu corroboro aí com o que você trouxe e talvez trazer aqui talvez alguns outros elementos, né? Então, eu acho que o primeiro deles eu já acabei mencionando, é a gente entender que o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar para o futuro. Então, a gente ter essa consciência de que a gente tem sim muita oportunidade de melhoria, fizemos muitas coisas boas, mas podemos fazer outras muito melhores, né? Então acho que a gente tem muita consciência sobre isso como setor, né? Como mineração. A gente precisa se comunicar melhor, né? A gente precisa essa transparência que você citou, né? Ela vai em todos os sentidos, né? E também tem humildade que a gente vai tentar coisas, nós vamos errar e não vão dar certo e beleza, gente, vamos tentar outras coisas, né? Às vezes a gente se apega muito à perfeição e é por isso que eu gosto muito da fala da Ana, sabe? Que esquece a perfeição, vamos pensar na excelência e reconhecer os erros, né? Ter os aprendizados, eu acho que faz parte dessa jornada da excelência, né? Eu queria dizer um pouco ali sobre a inovação, né? Então a inovação está aí e a inovação, gente, ela não precisa ser uma coisa estratosférica.
né? Não precisa ser o rocket science que a gente fala, né? A NASA. Cara, são as pequenas melhorias que a gente faz de processo, de soluções, né, de impacto no território positivo. Não precisa ser uma nova tecnologia, um aplicativo, né, um eureka. Então, a inovação está aí, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente nisso, né? Eu acho que ela não supera a gente nessa sensibilidade que a gente tem, mas ela pode fazer a gente ganhar tempo, né? Acho que eu vejo muita a inteligência artificial nisso. Diversidade tem que estar, né, na veia, né? A gente é uma indústria muito tradicional ainda, com tradições equivocadas, né? Então a gente precisa, de fato, ter um ambiente mais inclusivo, mais diverso, porque só assim a gente consegue também começar a pensar diferente, né? E a responsabilidade, né? A gente saber o tamanho da nossa indústria, a gente saber ter consciência do tamanho dos nossos impactos, tanto negativos quanto positivos, para a gente poder, de fato, tomar as medidas necessárias e ser muito responsável nas decisões que a gente toma, né? A gente tem aí os eventos na mineração que a gente não pode esquecer, eles têm que ser um aprendizado, têm que ser aprendizados eternos para a gente, e nos lembrar, né, o peso da caneta que a gente tem, né? Então, nós temos que ser muito responsáveis e muito íntegros nas decisões que a gente toma. Eu acho que isso é o que vai diferenciar aí, sabe, Letícia, junto com os outros pontos que a Patrícia trouxe, é o que vai diferenciar as empresas aí no setor. Excelente, ótimas reflexões aí para o futuro da mineração, para o futuro dos negócios. Vocês trouxeram pontos essenciais, e acho que pode inspirar bastante quem está nos ouvindo. Então, queria agradecer muito a participação do Fernando, da Patrícia aqui nessa conversa de hoje, e eu abro espaço para vocês trazerem uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando até aqui. A minha mensagem é que, de fato, né, as ações elas venham para essa materialidade. ESG não é só uma sigla, ela de fato precisa, esses pilares, eles precisam ser, ser implementados de maneira concreta dentro dos territórios. O desafio é entender qual é o seu negócio, entender qual é o território em que essa empresa está atuando, e trouxemos aqui vários elementos que precisam ser trabalhados, definir estratégias, indicadores, essa tomadas de decisões que possam ser coletivas, integradas, a partir dessa escuta que o Fernando trouxe, e a partir disso ter, de fato, uma mineração diferente, com uma comunicação mais aberta, com um diálogo frequente, entendendo aí esse cenário de desafios, mas também de oportunidades, de muito aprendizado, né, Fernando? É isso aí, Patrícia. Eu acho que o que eu poderia deixar de recado aqui é, gente, procurem saber mais, né, do tema, procurem saber mais das iniciativas que a sua empresa possui. É sempre bom ouvir contribuições, né? Acho que quanto mais ideias a gente tiver, quanto mais escuta a gente tiver, mais caminhos a gente abre, né? Queria eu que a gente pudesse explorar todos os caminhos, né? Em algum momento a gente acaba priorizando eles, mas isso ajuda muito no processo decisório. Isso ajuda muito em saber, né, o papel de cada um nessa história, o papel do líder, o papel da pessoa que está ali no campo, no dia a dia, a pessoa que às vezes hoje não tem nada a ver com o tema, mas uma decisão dela pode gerar ali uma necessidade de uso de água a mais, ou uma geração de resíduo a mais. E, e, e hoje não é só o financeiro, né, que deve nortear as nossas decisões, né? A gente tem que pensar muito sobre esse viés da sustentabilidade, porque às vezes vai ser esse o fator que vai ser predominante para uma decisão, né? A gente já está na fase final aí dessa transição de olhar só o lado financeiro, só o lado financeiro. Então,
essa história já acabou. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Fernando. Foi um prazer conversar com vocês, ter essa troca de experiência, né? E espero que a gente inspire bastante aí quem está nos ouvindo. E para você que chegou até aqui no nosso episódio, eu agradeço a sua companhia. Se você gostou desse bate-papo, deixa a sua curtida e compartilhe esse episódio com outras pessoas que podem transformar o futuro da mineração. Um forte abraço e até a próxima.